Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Uma satisfação, primeiramente, estar aqui no curso de jornalismo, esse curso renomado que recentemente aí completou os 30 anos, né, de existência, inclusive essa atividade também fazendo parte aí dessas atividades, os 30 anos do curso de jornalismo, inclusive incorporando aqui o banner da atividade aqui dos 30 anos, do selo dos 30 anos, o que para mim é uma satisfação estar presente aqui nesse curso. Eu que sou um assíduo frequentador dos meios de comunicação, leitor diário dos jornais, ouvinte das rádios, principalmente a AM, porque aí a gente escuta mais as informações, leitor de blog, blogueiro amador também, onde eu tenho lá um blog que faço alguns comentários lá, além de um site do Operário, operário.com, que esse eu já tenho já há 15 anos e que faz parte já desse trabalho aí relativo ao Operário Ferroviário Esporte Clube, que a gente vem desenvolvendo há algum tempo aí. Agradecer primeiro ao professor Gadini pelo convite, ao professor Rafael também aí pelo acolhimento, e o professor Carlos aqui também pela boa vontade aqui de nos receber, e agradecer a todos vocês pela disposição de estar aqui hoje nesse trabalho, né? Então eu sou o presidente da Associação Avante Fantasma, a AFA, que é uma entidade que foi fundada em 2012, portanto recente. Foi fundada no dia 21 de abril de 2012, com o interesse de divulgar o Operário Ferroviário Esporte Clube, além dos trabalhos de campo, né? Então eu já fazia parte da torcida Trem Fantasma, fui um dos organizadores da torcida Trem Fantasma, que foi fundada em 2009, da parceria entre 3 outras torcidas anteriores, que juntaram-se e fundaram-se então em 2009 a torcida Trem Fantasma. Mas a gente acreditou que participar apenas da torcida organizada, que é uma coisa que participava única e exclusivamente lá dentro do campo, nos dias de jogo, tanto nos jogos em Ponta Grossa, aqui no estádio Germano Krieg, como nos jogos fora do nosso clube, era muito pouco. A gente precisava de uma entidade que fizesse outros tipos de atividades. Então, a Associação Avante Fantasma foi fundada com esse intuito de divulgar, principalmente de divulgar o Operário Ferroviário Esporte Clube para Ponta Grossa. Apesar de ser um time de Ponta Grossa, um clube centenário, ainda era um clube que não conseguia abranger toda a cidade de Ponta Grossa. Muita gente não conhecia ainda bem como funcionava o clube. O objetivo da associação não era tanto divulgar essas coisas, como conseguir formar também novos torcedores através de atividades da associação. E a associação começou com cerca de 20 pessoas, 20 membros, que começaram então vir, basicamente a maioria deles vinham de ex-torcedores da torcida Trem Fantasma, outros continuavam na torcida Trem Fantasma, como eu também continuo, sou sócio da torcida Trem Fantasma até o dia de hoje, mas hoje mais dedicando mais exclusivamente para a parte da associação mesmo. E o que a gente começou a fazer então para começar a divulgar o clube? Né, através de ações principalmente nas redes sociais, porque quando a gente estava formando ainda a gente não tinha uma sustentabilidade para formar outros tipos de materiais impressos, televisivos, rádio também. Então a gente começou principalmente nas redes sociais, com campanhas de ajuda ao clube, de chamadas para os jogos, de campanhas para o torcedor frequentar os jogos de preto e branco, campanhas de divulgação de carreatas, de atividades do clube, como se fosse também uma assessoria paralela do clube, uma assessoria de comunicação paralela. Ele tem a assessoria oficial deles, mas nós divulgávamos com um âmbito até muito mais expressivo, porque os nossos meios de comunicação eles eram muito mais abrangentes no começo do que os meios de comunicação do próprio clube, que vinha com uma página ainda se estruturando aos poucos, e nós já tínhamos uma página que eu tinha começado em 2000, e a página foi incorporada aí com registro e tudo passado para a associação, aí logo que a associação foi fundada em 2012. E através da comunicação que foi o que a gente foi abrangindo mais. A partir do ano de 2014, 2013, no final de 2013, nós resolvemos fazer um programa de televisão. Era uma coisa que a gente achava absurda, na verdade, porque nós tínhamos uma câmera, um microfone e a nossa própria sede lá, e nós falamos, vamos com a cara e com a coragem, que a gente consegue fazer um programa, mesmo que no começo meio tosco e tal, mas a gente consegue passar as informações principalmente para o nosso torcedor, que a gente queria passar essa mensagem. E aí a gente começou o Papo de Boteco, é um programa Papo de Boteco, não sei se vocês já chegaram a ver, ele passa na TV comunitária de Ponta Grossa nas quartas-feiras, toda quarta-feira tem um programa inédito.
Então a gente começou primeiro, esse programa ele passava exclusivamente no YouTube, né, no nosso canal, e era retransmitido no nosso site, no operário.com, e nas nossas redes sociais também, Facebook, Twitter e as mensagens no Instagram, para que o pessoal fosse assistir nas outras redes também. E então, a partir do Papo de Boteco número 37, ele foi incorporado na TV comunitária. Aí a associação, como já tinha registro, CNPJ, endereço próprio, tudo, a gente resolveu filiar-se então na TV comunitária de Ponta Grossa. Então, desde do episódio 37 do Papo de Boteco, que ele vem sendo... a gente grava toda segunda-feira é gravado o programa Papo de Boteco na nossa associação. Ontem, inclusive, gravamos com o Itamar Schulli, né, que era o ex-treinador do Operário, que se desligou agora na sexta-feira. E através do nosso Papo de Boteco, que é hoje, essa edição de ontem foi a edição número 109, então a gente nunca falhou, né? Toda segunda-feira a gente grava, a gente deu uma parada só no fim do ano, ali de 15 dias, e já continuou novamente. Mesmo quando o Operário não tem muita informação, tá sem algum campeonato, a gente sempre procura trazer, então, algum jogador do passado que jogou, um ex-dirigente, para trazer alguma informação. Sempre não aí uma coisa nova como notícia, mas aí como um acervo histórico, né, trazendo um ex-jogador para contar a história dele do passado no clube. Então isso aí pra gente também é muito valioso. Então, através do canal, que foi o primeiro meio de comunicação mais forte nosso, depois das redes sociais, a gente veio com outros materiais de divulgação também, né? A gente criou também um boletim informativo impresso. Neste ano aqui a gente lançou 2 boletins, né, que foi o boletim, a gente lançou um boletim em agosto e um boletim em julho, e agora a gente vai voltar com um boletim em janeiro novamente. Foram 2 edições do boletim Avante Fantasma, e esse boletim era colunas e escrito pelos próprios torcedores, acompanhado pelo jornalista responsável, Luciano Mendes, que é membro, diretor da nossa associação, que é formado aqui inclusive nessa escola de jornalismo, que assina o jornal como jornalismo. E esse jornal era bacana porque aí a gente conseguia, não só bacana pelo que ele tem escrito e pelo que ele traz, mas pelo que a gente conseguia fazer na entrega, na divulgação dele, porque nós entregávamos esse jornal nos portões do estádio antes dos jogos. Então ali é onde que a gente ia lá, tinha contato com o torcedor queria conversar conosco, como que fazia para fazer parte da associação, queria dar alguma dica, fazer alguma crítica, alguma coisa. Ali era o momento, muitas vezes ele não conseguia fazer por outro meio, porque muitas vezes a gente não consegue atingir o torcedor, principalmente o torcedor mais humilde do clube, que é um clube que tem é famoso por ter torcedores de todas as classes sociais, mas aquele torcedor mais humilde, que junta suas moedas para pagar um ingresso, geralmente a gente não conseguia acessar, e a gente conseguia conversar com ele na entrega desse boletim no portão do estádio. Então para nós era gratificante, muitas vezes pessoas que vinham dizer que assistiram o nosso programa e tal. Então isso aí era motivador também para que a gente pudesse continuar esse trabalho lá em prol da associação, e a gente acredita que sendo em prol da associação, em prol também do Operário Ferroviário, porque o intuito principal nosso é a divulgação e fortalecer as cores do Operário Ferroviário. Então essa é uma pequena apresentação do nosso trabalho lá, e eu deixo aberto aí, então, para as perguntas de vocês aí sobre o que vocês tiverem interesse do próprio clube, que eu tenho muito conhecimento do que vem acontecendo, pelas conversas que a gente teve com o técnico, e também da nossa associação lá, também estou à disposição para responder o que vocês tiverem de perguntas aí pra gente. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Bem, tranquilo. Você falou do incentivo à importância do jogador ir com a camisa preta e branca, né, pro estádio. E eu queria saber se você pode falar um pouquinho da história dessa camisa, que eu estava dando uma olhada e que faz parte da história do clube, né, desde o começo lá, que nunca mudou a estrutura da camisa. Se puder falar para mim, por gentileza. Bom, o Operário ele teve parado do futebol profissional de 1994 até 2004. Então foram 10 anos aí de um espaço que a gente acredita que perdeu uma geração de torcedores. E quando voltou em 2004, para disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense, ninguém tinha camisa do Operário. Então todo mundo ia com a camisa vermelha, lilás, verde. Então aquilo era uma salada de fruta, e a gente começou então a fazer campanhas através então ainda da torcida organizada, para que o torcedor pudesse ir de camisa alvinegra, porque deixaria a arquibancada mais bonita, além do que o cara tendo a camisa do clube, ele divulga o clube tanto na cidade como nos lugares que ele for frequentar, numas férias, alguma coisa, ele está divulgando a camisa do clube. E a camisa do clube, o Operário Ferroviário Esporte Clube foi fundado em 1912, a data oficial de fundação é dia 1º de maio de 2012, dia do trabalhador.
não foi exatamente o dia que foi fundado o Operário. O Operário foi fundado uns dias antes, inclusive, de 1º de maio, mas foi dado como o nome do clube Operário, então foi dado como 1º de maio até para contemplar e para que os festejos acontecessem sempre num feriado, né? Então ficou bacana. Então desde o começo lá, em 1912, foi escolhido as cores preto e branco. Por quê? Porque aqui em Ponta Grossa existia outros clubes, né? Então o clube verde, o clube Princesa dos Campos era o clube dos alemães, o clube 13 de maio era o clube que tinha os negros frequentavam, o clube democrata, que era um clube que abrangia todas as etnias, então assim por diante. E o Operário Ferroviário adotou a cor preto e branco porque no começo da fundação do futebol, poucos clubes aceitavam negros nas suas equipes. Então, o Coxa Branca, pelo menos o Curitiba, que foi fundado em 1909, ficou famoso, Coxa Branca, inclusive, por não aceitar negros no começo. E tem essa história de que o Vasco da Gama é um dos primeiros clubes que aceitou negros no seu pavilhão, né? Então, o Operário Ferroviário Esporte Clube colocou as cores preto e branca, já em consideração a etnia branca e a negra, para não ter esse problema de racismo. Então, eram aceitos no elenco do Operário Ferroviário, desde os primórdios, de todo tipo de descendentes italianos, negros, alemães. Então, se você pegar as primeiras fotos e registros históricos do clube, você vai ver lá sobrenomes mais diversos possíveis. Então, a gente acredita que, inclusive, isso, devido a essa mistura desde sempre, é que gerou que o Operário sempre tivesse a maior torcida em Ponta Grossa, porque os campeonatos municipais eram muito fortes aqui até o ano de 1945, 46, quando foi passado para o profissionalismo. Então existiam os campeonatos municipais em que disputava-se contra a América, Olinda, União Campo Alegre, e o Operário sempre disputou e sempre foi o maior campeão e sempre levando os maiores públicos para os estádios. Acho que a gente acredita que seja basicamente até por causa disso também. As perguntas. A primeira é como você vê a relação da diretoria do clube com a torcida, e a segunda é qual a iniciativa que você acha que a diretoria do clube deveria ter para atrair o maior número de sócios para o clube. Bom, a relação entre torcida e diretoria ela melhorou bastante nos últimos tempos, né? Eu acompanho o Operário praticamente desde da volta em 2004, mais diretamente, mas eu já tinha o site do operário.com desde o ano 2000. Que o site, inclusive, surgiu nesse hiato aí, onde o Operário não estava disputando o profissional, que a gente pedia, então, através desse site, a volta do Operário ao profissionalismo. E ali a gente dificilmente era ouvido pela diretoria. Agora, mais recentemente, que a gente conseguiu, nós, através da associação e através da torcida Trem Fantasma também, a relação melhorou bastante, acho que dos últimos 4 anos para cá, está tendo um diálogo, a gente sempre procura discutir com eles. A nossa associação ela é diferente da torcida, né? Porque a torcida ela vai para cobrar também. A gente também cobra, mas mais nos bastidores, não nos holofotes aí. Mas então a gente ficou como se fosse uma diretoria paralela nessa questão de comunicação, principalmente. Então a associação ela tem hoje um espaço. Então, se eu quiser, eu pego o meu telefone aqui, eu ligo pro presidente do Operário para falar alguma coisa, para tirar alguma dúvida no domingo, por exemplo, para a gente falar no nosso programa na segunda-feira. Então, essa relação diretoria e associação, principalmente, melhorou bem, até porque a gente fez algumas atividades em conjunto já. Por exemplo, as redes hoje que foram utilizadas no Paranaense e na Série D, foi a associação através de campanhas que comprou, né? Que a rede era... A gente achava que era uma rede muito fajutinha, totalmente branca, assim, dessas normal de campo. Então a gente mandou fazer uma rede preto e branca listada. Então a associação que bancou as bandeirinhas do escanteio, também a associação que pagou a bandeira oficial do clube. E agora a gente fez uma campanha aí para construir atrás do gol dos fundos, ali o gol da antiga Rede Ferroviária Federal, um escudo de concreto, né? Então agora que terminou o campeonato, infelizmente fomos eliminados aí pelo Remo nas quartas e finais da Série D. O escudo está já em processo aí de levantamento para a gente começar fazer para que no Campeonato Paranaense ele já esteja lá um escudo bonito de concreto, é para ter 4 metros de tamanho. Então tudo isso é uma parceria que a gente não conseguiria fazer sozinho. A gente conseguiu o dinheiro através de campanhas, projetos, mas sem autorização da diretoria não poderia existir esse tipo de atividade, né? E o que o clube poderia fazer para arrecadar mais sócios? Eu acredito que só vai ter mais sócios com um time bom, né? Não adianta você fazer milhares de campanhas. Agora a Ambev vem fazendo uma campanha aí tardia, inclusive, que vem sendo criticada até pelo clube, que a campanha era para ser começada logo após o término do Campeonato Paranaense e começou agora. Não sei se vocês já viram no shopping, tem outdoor, tem carro de som, tudo para que a pessoa
tornar-se sócio do Operário. O que a gente acredita que veio tarde demais isso aí. Porque agora a gente está sem calendário até fevereiro, quando começa o Campeonato Paranaense de 2016. Agora já começa a trazer outro técnico, outros jogadores para montagem do elenco desse equipe. Mas só vai ter bastante sócios com um time bom. Tanto que quando o Operário tinha aquele time desse ano paranaense que foi campeão, o número de sócios, ali, principalmente uns 15 dias antes da final, ele aumentou em muito. Nós começamos o Campeonato Paranaense com cerca de 300 sócios, hoje nós estamos com 3 mil. Né? O clube está com 3 mil, nós, a associação, não temos nem 100 ainda. Mas, entretanto, a gente acredita que através de campanhas, em tempo certo de campanhas, não tardias como essa que vem sido feita, e com o clube, com um time bom, disputando bons jogos, trazendo títulos, é aí que vai aumentar o número de torcedores. Só com campanhas, muitas vezes de forma errada, inclusive, porque o clube ele investe em tipo de campanhas no próprio meio de comunicação que o torcedor já está acostumado. Por exemplo, o torcedor do Operário ele já vai escutar às 11 horas da manhã ou a CBN ou a Clube ali, que são os dois programas de esporte que tem. Não adianta você fazer uma propaganda nesse tipo de espaço onde o cara que está escutando ele já é sócio. Então é preciso investir, e para ser sócio é preciso de time e investimento em marketing, o que o clube diz que hoje não tem. Então que se invista em time que vai reverter também em sócio, a gente acredita nisso. A minha pergunta é relacionada a um caso que há cerca de um mês atrás, né, o jogo do time campinense, alguns dos torcedores do Operário tiveram alguns comentários xenofóbicos em relação a esse time, e por parte disso, como reação a isso, veio uma campanha da Avante Fantasma, né, mais futebol, menos preconceito. Exato. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado pela pergunta. Realmente a gente, como eu falei aqui na pergunta anterior, como o Operário foi fundado, por que a camisa do Operário é preta e branca? Porque a gente quer aceitar todo tipo de torcedor e não vai fazendo preconceito contra um time da Paraíba, ou um time do Pará, ou um time do Acre, ou um time da onde quer que seja, que vai acontecer isso. E essas fomentações de comentários surgem basicamente por meio das redes sociais, onde a pessoa acha que ali pode se inscrever e falar tudo o que quer, sem ter qualquer tipo de retaliação. Isso não acontece somente no futebol, acontece na política, acontece no cotidiano, no dia a dia, de todas as formas. Então a Associação Avante Fantasma, preocupada, porque esses comentários geraram reações no jogo lá em Campina Grande, na Paraíba, onde eu não pude ir, mas os nossos amigos que foram o ônibus da equipe foi apedrejado e tudo mais, teve um processo bem forte, assim, bem de repressão, assim, mas os comentários, eles foram de provocações de ambos os lados, não querendo justificar. A gente repudia todos esses tipos de comentários, tanto os dos outros, como principalmente os nossos, que é onde a gente pode alcançar. Tanto que nesse jogo seguinte, que daí a gente passou pela Campinense, né, esse jogo lá na Paraíba, passamos nos pênaltis, e aí fomos pegar o clube do Remo, né, um clube de Belém do Pará, um clube importante, um dos principais clubes do norte do país, uma torcida gigante. A gente já lançou uma nota ali antes da primeira partida, já solicitando, então, que a disputa ficasse exclusivamente dentro das 4 linhas, para que então não se fugisse ali, começasse esses comentários, mas que surgiu um certo efeito, demorou, mas ali mais perto do jogo começaram novamente o tipo de provocações aí que a gente repudia, e que depois eu fui lá para Belém do Pará no segundo jogo, agora na semana passada eu estive lá em Belém, a gente sentiu na pele, lá demoramos quase 4 horas para sair no estádio, sempre os caras acusando lá a gente de... agora venham chamar nós de índio aqui, não sei o quê. Tanto que a gente estava fazendo campanha para que não acontecesse isso, mas daí vira uma coisa generalizada em que eles não vão saber quem foi que falou realmente. Então a associação também tem esse papel de tentar criar esse tipo de campanha, esse tipo de notas, que essa foi a primeira. A gente vai tentar fazer agora todo jogo alguma coisa nesse sentido, contra preconceito, contra xenofobia, contra homofobia e tudo mais. Aí a gente repudia esse tipo de ação, tanto que a gente lançou essa primeira nota e pensa em continuar fazendo isso, para que isso um dia, quem sabe, não tenha mais importância no jogo, que o jogo seja mantido exclusivamente como se fosse um esporte realmente, que é dentro das 4 linhas aí. Eu tenho 2 questões, uma também a respeito do sócio torcedor. Você acha que um dos incentivos aos torcedores se tornarem-se sócios é a questão do preço muito elevado?
Mas também tá certo que não se constrói um elenco bom cobrando R$10 o ingresso. Mas sim, cobrar R$80 o ingresso é um dos incentivos à associação, ao clube. E outra questão também, no jogo contra o Remo lá em Belém, um jogador do Remo fez uma provocação à equipe do banco do a equipe reserva do Operário. Só que ele alegou para os repórteres que estavam lá que a provocação primeiro veio de um repórter de Ponta Grossa. Só não sei qual repórter. Realmente existiu essa provocação ou veio da torcida, veio do banco de reservas, do time, da comissão técnica? É isso. Beleza, João. Então, primeiro sobre o sócio torcedor de novo. Eu, particularmente, não é uma posição da associação essa, é uma posição particular minha. Lá há divergências. A gente defende o plano de sócio torcedor, mas eu, particularmente, defendo que o preço do ingresso seja o valor de uma mensalidade. No caso, a mensalidade mais barata do sócio torcedor hoje, que é o sócio que inclusive sou, o prata, é R$40 por mês. Então paga R$40 por mês, você não precisa comprar ingresso. Eu acho que é muito bem pago um jogo hoje, para ver um campeonato paranaense ou Série D, você paga o valor de uma mensalidade, porque aí você não quebra o sócio torcedor, o plano, e também não deixa um preço exagerado que inviabiliza qualquer tipo de outro torcedor ir ao estádio. Então acho que pagando uma mensalidade... Por exemplo, quando eu ia antigamente, no tempo de vocês, nem tem isso. Mas eu ia num baile, num clube. Você que não era sócio do Verde, por exemplo, você ia lá e pagava o valor da taxa de entrada nesse baile, ali nesse evento, pagava a taxa de uma mensalidade do mês. Então eu acho que é justo que se pague também. Então, no caso, R$40 ali para um ingresso de arquibancada, onde hoje é cobrado 80. É o dobro, né? Qual que é a justificativa do clube isso? Que você, forçando que o ingresso seja R$80, o cara vai ser obrigado, então, a ser sócio. Só que aí é uma via de mão dupla. Porque ou o cara vai num jogo, o cara tem 3 jogos no mês. O cara que recebe aí um salário, ele vai num jogo e olha lá ainda, ele vai escolher qual desses 3 jogos no mês que ele vai poder ir. E isso vai inviabilizar a formação de novos torcedores também. Porque a gente acredita que, por exemplo, tendo um ingresso num valor acessível, a pessoa vai lá, gosta da coisa, ele vai falar, não, então, em vez de eu pagar 40 num ingresso só, eu vou pagar 40 por mês e posso ir em 3 jogos. Ele vai poder formar novos torcedores. Eu critico esse modo que vem sendo feito atual aí do sistema de sócio torcedor nesse preço exuberante do valor dos ingressos. Eu acredito que o valor de uma mensalidade está bem custeado. E a outra questão da provocação no Belém do Pará. A provocação lá foi desde que eu cheguei no hotel no sábado lá em Belém do Pará. Não, desde que eu saí do avião no aeroporto. Eu nem saí do avião, já entrei naquela cabininha ali para sair no aeroporto. O companheiro que estava comigo estava com a camisa operária, eu já fui apaisando, digamos assim. A gente já sofreu uma espécie de repressão ali, a gente já ficou esperto então, né? Realmente teve esse tipo de provocação por parte da imprensa, inclusive de Ponta Grossa. Então a gente fez toda aquela campanha para que não houvesse... a pessoa acha que fala numa televisão, o rádio local, acham que ninguém... Porque em Belém do Pará ninguém vai saber o que aconteceu. Eu escutei a semana inteira o noticiário da Rádio Clube do Pará. Toda noite eu escutei, de segunda a sexta, antes do embarque, eu escutei toda noite o que era falado lá para mim saber as informações do que estava acontecendo lá e a informação do Clube do Remo. Então, da mesma forma, aconteceu lá. Os torcedores, o pessoal da diretoria e da imprensa local lá do Pará escutavam o que era falado aqui. E realmente houve comentários aí que a gente pode dizer que, desprezíveis por parte de membro da rádio, principalmente do membro da TV, uma TV que se diz ainda educativa de Ponta Grossa. Então, inclusive, no último programa, na segunda-feira, quando eu já estava no aeroporto em Curitiba, a gente falou, vamos ver o programa do Esporte Emoção aqui no aeroporto, porque sempre eles lançam um link para a gente poder assistir onde estiver. E naquele programa, a gente ligou lá no notebook e não estava sendo transmitido, o link da TV estava fora do ar. Aí a gente foi saber na terça-feira que foi mais absurdo ainda o tipo de comentário que foi feito. Dizendo que lá na floresta não pegava aquele tipo de informação, então era um bando de índio mesmo. Então isso é uma TV pública de Ponta Grossa, TV educativa de Ponta Grossa, cedendo um espaço para um programa, para um cara falar isso. Quer seja um time do Pará, o time do Amapá, do Amazonas, não interessa. A gente acha repugnante esse tipo de comentário que foi feito aí. Queria saber se a associação, a diretoria do clube e a torcida Trem Fantasma tem algum objetivo para diminuir o número de torcedores mistos que torcem para o Operário e para algum outro time de fora, também de fora do estado,
e fidelizar o torcedor só pro Operário? Ótima pergunta, porque essa aí é um objetivo principal, não que seja o objetivo principal, mas é uma das principais bandeiras, tanto da associação como da torcida organizada, do qual sou amigo do pessoal e participo, né? Não que a gente não queira que o cara... A gente acha que cada pessoa torce para quem achar que quer. Eu, por exemplo, hoje posso me dizer que torço só pro Operário, mas nesse ato de 10 anos, eu sou apaixonado pelo futebol, eu hoje mesmo ainda torcendo pro Operário, eu assisto qualquer jogo que passe na televisão, escuto o jogo no rádio, a minha esposa me chama de maluco, minha mãe me chama de retardado, então é um troço fora do normal. Porque a gente é uma paixão da gente. No Operário a gente segue mais cotidianamente, porque é o time da cidade da gente, e a gente quer que o intuito da associação é o quê? Valorizar o time da cidade. Então por isso que a gente fez campanhas para que o torcedor vá com a camisa preta e branca, tenha camisas do clube, que nos dias de jogo no estádio não vá com a sua camisa do Santos, do Corinthians. Não vou proibir do cara de torcer pro Corinthians. É ruim. Como é que eu vou torcer? Eu vou brigar contra o Corinthians, é brigar contra a Rede Globo, é brigar... a massificação onde você vai hoje é Corinthians e Flamengo. Então a gente briga aqui contra coisa muito, muito grande. Mas a gente acha que deve valorizar o nosso. Então, já que o jogo é Operário e Prudentópolis, ou o cara vai com a camisa do Operário, ou vai na torcida visitante com a camisa do Prudentópolis. O cara, se quiser usar a camisa do Grêmio, o Gadini usa na rua a camisa do Grêmio. Acho que vem até da aula aqui a camisa do Grêmio. Devia ser proibido também, mas vem. Mas não faça isso dentro do estádio, porque a gente acha que vai estar desrespeitando lá as nossas tradições de 100 anos aí, que a gente busca fortalecer essas cores. Então deixa a camisa do outro clube em casa e torce no sofá para ele, e lá no Operário torce pro Operário daí. Para você, a Avante Fantasma ficou responsável por guardar a faixa e o troféu de campeão paranaense. Um título inédito para o Operário, muito esperado também. Como que é para você, coordenador da Avante, e também como torcedor do Operário, ter essa honra para guardar algo tão importante para a história do clube? Quando a gente começou a montar a associação, começou a surgir um monte de material que a gente nem sabia que existia, camisas antigas, louças lá comemorativas, 50 anos do clube, já estamos com 103. Né, vários tipos de materiais nesse sentido, carteirinhas antigas. E tanto que do final do Campeonato Paranaense, a nossa associação virou referência ali da imprensa esportiva do estado. Então a gente recebia lá na sexta-feira aí o Donos da Bola da Band, no sábado o Globo Esporte, no domingo de jogo aí o pessoal da Massa, da Tribuna. Então virou... Porque o pessoal ia atrás de material do Operário. E lá tem um acervo incrível, não sei se alguém já foi lá, de fotografias principalmente, né? Então a gente tem uma escada assim, que toda aquela parede ela começa na forma cronológica, né? Dos anos 1912 terminando até 94, a pessoa vai subindo a escada e vai aumentando assim o tempo das fotografias, vai se aproximando das fotos mais atuais. E a gente recebeu agora no desligamento do Itamar, na verdade não foi o troféu de campeão paranaense, foi o troféu de melhor treinador de 2015, que o Itamar deixou lá com a gente, para fazer parte do acervo, e também a faixa que ele recebeu de campeão paranaense de 2015. Ele levou lá com muito coração ontem na gravação, a gente agradeceu, até a gente já tinha uma, mas não falamos para ele, obviamente, que já tinha, né? Senão capaz dele não dar. Então uma a gente vai enquadrar junto com a camisa do título, que está lá toda assinada por todos os jogadores, vai para a parede emoldurada junto com a faixa e com a medalha. A medalha, sim, a medalha do título, a gente ganhou uma, a oficial, né, da Federação Paranaense de Futebol, que vai ser emoldurada e com certeza vai ser um dos principais acessórios lá da associação. A camisa do título autografado por todos os jogadores, a faixa, a medalha de campeão e agora o troféu do melhor treinador do ano de 2015, que a gente vai ter a responsabilidade, inclusive, de manter lá no nosso acervo guardada lá, para que outros torcedores, a gente acredita que o nosso espaço está ficando pequeno lá, então a gente já começa a pensar num outro lugar maior, para que a gente possa guardar tudo esse tipo de material e outros materiais que a gente busca ainda, que a gente não conseguiu ter lá no nosso acervo. Então, vai valorizar muito lá o nosso acervo, todos esses materiais que foram dados, aí, o troféu, a medalha, a faixa também. Vai atrair, com certeza, mais torcedores para
tá lá, o objetivo nosso lá é que o pessoal conheça e esteja lá conversando com a gente, tome uma cerveja, participe do programa. Então o objetivo é mais socializar do que outra coisa. Então aí a gente busca atrair mais pessoas para esse mesmo objetivo, que é o objetivo meu e dos outros membros lá da nossa diretoria, que é também ajudar a fortalecer o clube. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti em relação, por exemplo, Ponta Grossa é uma cidade grande, né, com muitas indústrias. E como é que é o trabalho de vocês em relação a melhorar o campo, a ter um novo estádio? Porque o time do Operário é um time que se destaca aí no cenário paranaense. E eu passo ali de vez em quando por ali, e realmente o estádio ele é muito pequeno, os muros, não tem arquibancada. O que vocês têm feito com o empresariado aqui local, até mesmo para fazer uma permuta do terreno para uma outra área e os empresários construírem um novo estádio? Tem alguma coisa nisso? Uma segunda pergunta que eu queria te fazer, uma segunda questão, se a gente quisesse levar o grupo de fotojornalismo para fazer uma cobertura pelo menos um grupo, fazer uma cobertura de um jogo, a gente teria acesso lá? É fácil ou é muito difícil? Tranquilo. Então vamos começar por essa segunda pergunta aí. Eu acho que aí vai conversar direto com o assessor de imprensa do clube, que ele é um cara muito acessível, o Gustavo Dornelles, né? Eu não sei se ele era estudante aqui. Ele foi. Eu até estava conversando com o Rafael que lá tem um problema, que o assessor de imprensa é o último a saber das coisas. Então é meio complicado, mas ele é um cara muito acessível, recebe a gente. Em jogos oficiais, a Federação Paranaense de Futebol ou a CBF, quem for o gestor do jogo, ele exige que o pessoal que esteja dentro do campo seja credenciado com aquele crachá acho que da ACEP, se não me engano, da Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná. Eu acho que tem que ter esse crachá ou o crachá de jornalista profissional. Eu acredito que num jogo assim amistoso, por exemplo, de pré-temporada, Operário e Curitiba, por exemplo, que sempre é realizado, eu acho que não teria problema nenhum do pessoal estar ali acompanhando. Em jogo oficial valendo o campeonato, eu acho que não teria nenhum problema do pessoal acompanhar, por exemplo, fora campo, fazer uma cobertura da chegada do torcedor na arquibancada, de como funciona a imprensa no estádio. Eu acho que aí não tem problema nenhum. Eu acredito que dentro das 4 linhas é por regimento da competição, daí que exige que esteja esse credenciamento mais, acho que específico para quem trabalha mesmo no jogo, né? E na questão do estádio, a gente realmente acha que o nosso estádio é um estádio antigo, né? Esse estádio nosso ali, ele existe desde 1947. Ele teve algumas pequenas adequações, reformas, mas ele é no mesmo local desde 1947. Então, ali já passou o tempo de ter uma reforma, já se falaram muito de municipalização do estádio. A gente hoje é contra a municipalização porque o município não cuida nem do que tem. Então, você vai no Oscar Pereira, tá caindo os pedaços. Na praça de Túlio Vargas, onde tem um outro ginásio, não tem condição de jogo nenhum. Daí vai pegar o nosso estádio para deixar do jeito que tá, então nós mesmo cuidamos melhor do que a prefeitura pode fazer. Então, nesse momento, principalmente, aí é falado também de parcerias público-privadas. Aí é mais interessante, já surgiu algumas, principalmente boatos aí nesse ano ainda, que poderia estar surgindo um novo estádio em outro local, porque ali, na verdade, não tem condição de aumentar. Hoje, a capacidade de público ali que é liberada para os jogos é de 8 mil. Ali já teve jogos com 13 mil pessoas, né? Inclusive, cabe mais que 8 mil, que a gente vê que jogo que tem 8 mil tem espaço para mais pessoas, mas a polícia, o Corpo de Bombeiros não libera por questão, acho que deve ser por questão de segurança, basicamente. Aí, colocando mais 8 mil, inviabiliza todo o fluxo ali de carro, não tem estacionamento. Então é preciso começar, inclusive, um debate mais a fundo nisso, professor, para você pensar aí numa outra alternativa. A gente pensa que o Operário Ferroviário, desde que foi fundado, ele faz parte do cotidiano de Vila Oficinas, né, daquela região da cidade. Aí precisaria haver um debate maior, inclusive, para ver se o clube aceitaria sair daquela região. Então é um debate, eu acho que a médio e longo prazo, aí, mas que deve ser começado de alguma forma a ser feito assim.
Com relação ao programa Papo de Boteco, você comentou que ontem foi feita a gravação da edição 109. Isso. Eu queria que você explicasse melhor pra gente como é que é a produção do programa, os desafios para a produção dele e como é que o programa tenta, de certa forma, se aproximar cada vez mais dos torcedores e fazer mesmo esse diálogo entre o clube e os torcedores. Então, o Papo de Boteco hoje é a vitrine da nossa associação, né? Porque ele, além de estar passando numa TV comunitária, que a gente entrou aí, acredito que foi a convite do próprio professor Gadini, de estar ingressando como associação na TV comunitária. E nós debatemos uma reunião e de pronto aceitamos, porque nós estávamos ali na rede social e a gente queria abranger de alguma forma, e a gente achou interessante, não só por estar na televisão, mas pelo ideário da TV comunitária, que ela só reunia ali associações, né? Entidades. Então é por isso que a gente resolveu encampar também e abraçar a causa ali, tanto que hoje a gente até colabora ali na gestão também da própria TV. Mas o programa, o Papo de Boteco, ele não perdeu as origens ali de ser um programa meio, vamos dizer assim, tosco. Porque eu faço a pauta segunda-feira de tarde quando não tenho muito trabalho lá no escritório. Então, quando tá recheado a agenda no escritório, a gente vai fazendo a pauta no próprio, antes do programa, ali sempre tem uma pauta, todo mundo tá... Então não é um troço totalmente largado, ali também começa, não sabe nem o que vai falar, não. Tem o que vai seguindo ali certas... Então a gente sempre começa falando ali, a gente fala de três coisas no programa. Operário, ferroviário e o esporte local. Quando não tem aqui o futebol amador, a gente fala de futebol de base do Paraná. Então a gente estava falando agora da terceira divisão do Paranaense e da Copa Federação Paranaense, que ambos terminaram agora domingo também. Então o programa não é para falar de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, porque isso aí a gente acha que já tem 200 programas que fala isso. Então a gente quer falar de coisas que não falam, né? Vamos falar do Operário, que é o nosso local, e vamos falar de coisas do esporte do Paraná aqui, que também não tem muito espaço. Então a gente aproveita para falar isso ali de uma forma... Então, como que funciona? Sempre são 3 membros fixos no programa ali, que sou eu, o Dr. Ângelo Defino, que é um médico pediatra, que é escritor, inclusive, dos livros aí de história do Operário Ferroviário, né, da história do clube, e o Jean Martins, que é um membro da associação lá. Aí, do meu lado esquerdo aqui, sempre varia. Na associação ali, o pessoal se inscreve, tem um grupo lá, então o Gadini tá, inclusive, deve acompanhar de vez em quando, às vezes... Falta gente, às vezes tem muita gente querendo participar, então a gente substitui no próprio programa. E quando a gente consegue um convidado, como por exemplo ontem a gente conseguiu levar o Itamar, né? Nem sempre tem convidado. Geralmente a gente leva jogador, ex-jogadores, algum dirigente, o preparador físico, enfim, alguém que interesse para nós ali naquela semana. Quando não tem, é nós mesmos que vamos debater ali o assunto, que vai falar o quê? Do cotidiano do clube, o que aconteceu naquela semana, as perspectivas do próximo jogo, por exemplo. Isso quando numa temporada, né? Agora acabou a temporada, o que a gente vai começar a fazer? Agora a gente vai começar a mexer nos bastidores para tentar saber, mas quem que vai ser o novo técnico do Operário? Então a gente vai bisbilhotar lá para... Não, tem possibilidade de ser esse técnico aqui, que foi não sei da onde, esse outro aqui, tem 3 nomes. Então a gente começa a fuçar como se fosse imprensa, né? A gente sempre diz lá pro nosso pessoal que está assistindo, pro telespectador que nos assiste, que nós não somos imprensa, porque ninguém ali é jornalista, com exceção do Mendes, que de vez em quando ele participa, ele sempre está nos bastidores, mas ele não gosta muito de participar na mesa. Então, às vezes ele participa, às vezes não. E é porque a gente é torcedor, na verdade. Então, a gente gosta, inclusive, de tirar um sarrinho do time que perde e tal, mas sempre com responsabilidade, não como o cidadão lá que vai agredir o estado do Pará por causa de um jogo de futebol. Então, sempre... A gente acredita que sem esse tipo de zoação, o futebol não teria graça nenhuma também. Deu perder na segunda-feira, vou tomar um café na esquina, ninguém me fala nada, daí não tem graça nenhuma. Então isso faz parte também. Então aí que o programa foi sendo moldado dessa forma. O cinegrafista é um professor de educação física, né? Então ele é um cara comprometido, ele tem um canal no YouTube também que é até concorrente do nosso canal. Só que o canal dele é muito mais assistido, porque ele faz os VT de todos os jogos, né? Então é Delgado EC. Se vocês quiserem procurar no YouTube, é Delgado EC. Não é Delgado Esporte Clube, o nome dele é Hélio Carlos, então é Delgado EC. Né? No YouTube, é um canal muito legal também, de vídeos únicos, exclusivamente do Operário, que aí a gente chamou ele logo no começo da fundação, da associação ainda, porque por ser um cara que
visionava o Operário como nós, a gente chamou ele logo incorporou também a associação, então aí ele vem sendo ele que faz a filmagem do programa. Então o programa, quando é gravado na segunda-feira, ele já chega na casa dele e já joga na nuvem lá acho que do Google mesmo. E aí o nosso editor, que é o Diego Marçal, que ele fez faculdade de artes aqui no EPG, é um operariano também, que não tem muito tempo de estar presente lá nas gravações. Ele era o âncora do programa, acho que até o programa 50 eu participava da mesa, ele que era o âncora. Aí ele precisou, por motivos de trabalho, ele falou, não, continua na edição do programa, mas não posso mais participar aí. E aí tem sido feito desde então. O programa sobe, ele edita e quarta-feira tá nas redes sociais já e à noite tá na televisão daí. A edição, não sei se vocês já assistiram, mas é muito bem feito o programa. Não é porque é nosso programa, mas ele o conteúdo dele não pode ser dos melhores, até porque é a gente que faz. Mas ali a parte da edição, tudo ele é bem redondinho e tal, as chamadas e tudo mais, então é bem produzidinho, que dá orgulho da gente fazer parte lá disso aí também. Grande parte do pessoal que vai para o estádio, dos torcedores, eles têm um time maior, ou algum time assim que tem uma torcida maior. E como o Operário vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, ele vai ter uma possibilidade muito grande de jogar com esses times maiores. E eu queria saber o que tem sido feito, ou o que pode ser feito, para fazer com que esses torcedores venham a torcer pro Operário e não pro seu outro time. Bom, eu acho que como é um jogo assim, por exemplo, na última Copa do Brasil que participamos, pegamos o Juventude de Caxias. Então veio uma torcida do Caxias lá do Rio Grande do Sul, mas não influenciou muito. Agora tem a possibilidade de ter um outro clube, né? Então logo terminada essa edição da Copa do Brasil, agora que está na semifinal, amanhã inclusive tem jogos da semifinal, terminando essa edição já vai haverá o sorteio da edição da Copa do Brasil do ano que vem. Aí abre essa possibilidade de pegar qualquer tipo de clube, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, aí vai depender de quem tiver na Copa do Brasil, na Copa Libertadores também, que não vai participar dessa primeira fase da Copa do Brasil. Eu acho que não tem muito o que fazer nesse sentido. Eu acho que o pessoal que torce realmente pro Flamengo, pro Corinthians, eu acho que ele deve ir lá no estádio, comprar o seu ingresso de visitante e ir lá torcer para esse time, né? Já a torcida do Operário deve, quando um jogo desse de muita visibilidade, a torcida aumenta, né? Porque daí não vai só aqueles 2 mil de sempre, que são os de carteirinha lá, os 3 mil agora, que são os 3 mil sócios torcedores. Então ele geralmente, tanto que na final do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira, a torcida do Operário tinha 6 mil torcedores em Curitiba, né? Foi lotação na torcida visitante lá. Então a gente pergunta, cadê esses caras que não estão no dia a dia? Eles vão só quando tem um jogo realmente chamativo. Isso faz parte de quando tem um show bom, um jogo bom. Eu mesmo, quando tem um jogo em Curitiba que não é de nenhum time meu que me interessa, eu procuro algum amigo meu para poder estar assistindo. Mesma coisa acontece aqui, eu acho que faz parte. Cada um vai torcer pro seu clube e espero que de forma sadia, né, sem violência, depredação de patrimônio público, de patrimônio do próprio clube também. Então espero ter aí respondido os questionamentos que foram feitos a mim aqui, a contento de todos, né? Eu sou meio tímido, assim, para falar em público, assim. Acho que eu nunca tinha falado, assim, para um público tão jovem, seleto, assim, né? Futuros jornalistas, ou seja, estão treinando de como fazer a pergunta. Então, eu já vim meio preparado, porque pode ter aquela perguntinha meio marotinha, mas achei que não teve. Foi legal. Então agradeço aí a paciência de vocês, e se tiverem mais alguma questão para fazer, pode fazer lá no nosso canal, né? Nosso site é operario.com. Então o meu e-mail é thiago@operario.com. Qualquer dúvida podem me mandar que eu estou à disposição lá também.